episódio do Explica Aí. Hoje nós vamos falar de um tema que desperta a curiosidade e até mesmo a desconfiança de alguns professores: o empreendedorismo na escola. Afinal, o que é ser empreendedor? O que é que isso tem a ver com a educação? Como que a gente pode desenvolver habilidades empreendedoras dentro da sala de aula? Quem está aqui hoje para me ajudar a responder todas essas perguntas é a Ana Gabriela Simões Borges, a Gabi, que é superintendente do Instituto JRPcom, pedagoga, doutora em educação e me atrevo a dizer que é uma empreendedora por natureza, né, Gabi? Seja bem-vinda. Somos, né, Patrícia? Oi, gente! Vamos falar fazer um bate-papo aqui sobre empreendedorismo, porque assim, somos, né, Patrícia? Eu estava até comentando com ela uns minutos antes aqui, que todos nós aqui somos no Instituto bastante empreendedores, porque a gente tem uma ideia e consegue tirar do papel, né? Às vezes nasce uma ideia numa reunião e a gente, quando vê, já virou um super projeto e já está na escola e já está aí na IAD, né, que vocês acessam. Então a gente está sempre tirando ideias do papel. E empreendedorismo, Paty, tem tudo a ver com isso, né, na verdade, porque é a capacidade de você iniciar, de você operacionalizar, desenvolver, gerenciar um projeto, uma iniciativa, uma atividade, né, concluir, de conseguir mesmo, de fato, concretizar algo que você pensou em algum momento. Não está só relacionado com aquela ideia de que as pessoas têm que o empreendedorismo é abrir um negócio novo, inventar uma ideia que não existe. Não, a gente fala, quando alguém me falou a primeira vez que eu era empreendedora, eu falei, não tem um negócio, sabe? A gente leva muito para esse lado, mas não tem só a ver com isso não, o empreendedorismo está em todos os contextos da nossa vida hoje. Exatamente, você já chegou, Gabi, desmistificando aquilo que a gente ia realmente tratar com os professores, que é ser empreendedor é muito além de abrir uma empresa. Né? Quando as pessoas enxergam lá na BNCC a competência de trabalho e projeto de vida, elas automaticamente já pensam no quê? Em ajudar o aluno a escolher uma profissão. E aí, com o tempo, a gente foi entendendo que não era exatamente isso que a base estava propondo. E é aí que entram as competências empreendedoras. Quando a gente olha na BNCC a competência 7 de argumentação, a competência 2, que fala do pensamento científico, crítico e criativo, a competência 6 de trabalho e projeto de vida mesmo, nós percebemos ali várias competências empreendedoras. E aí a gente também ouve falar muito, Gabi, em algo que as pessoas chamam de soft skills, né? Um nome bonito ali para aquelas habilidades que não são habilidades técnicas, são habilidades mais comportamentais. E é sobre isso que eu queria que você contasse pra gente. Explica aí, Gabi, o que é que tem a ver o empreendedorismo e a soft skills? Bom, primeiro assim, eu queria dizer que tem tudo a ver com a escola essa questão do empreendedorismo, né? Apesar de estar chegando, de ser um conceito meio novo, assim, de a gente estar discutindo isso no âmbito escolar de forma mais recente, tem tudo a ver com a escola, porque é na escola que a gente desenvolve essas soft skills que você está falando, não só na escola, obviamente, mas também, né? Então, a gente tem gente que diz assim, a pessoa nasceu empreendedor, nasceu com uma capacidade. Não, todas essas habilidades, elas podem ser construídas, elas podem ser treinadas, né? E a escola é também um espaço privilegiado para que isso aconteça. Mas eu ia dizer, você estava falando aí das competências gerais da BNCC, das 10 competências, e quando esses dias eu assisti um fórum sobre as 15 ou 10 habilidades do futuro, né? O que vai ser mais exigido das pessoas daqui a 15 anos, que a gente nem sabe que profissões existirão, o que vai acontecer. Quem que imaginava, Patrícia, há 15 anos atrás, ou há alguns anos atrás, que existiria a profissão motorista de Uber? Quem que imaginava que existiria a profissão copywriter, ou youtuber, ou tiktoker, que todo mundo quer ser hoje em dia? Então, assim, aparecem profissões novas, e uma pergunta que eu sempre fico me fazendo é assim, será que a gente está preparando os nossos alunos, né, os estudantes, para o nosso presente, para a realidade que a gente conhece, ou será que a gente deveria, pelo menos, estar preparando para o futuro deles, né, que a gente nem sabe qual será? Então, eu sempre me faço essa pergunta, e aí, quando eu estava escrevendo esse fórum sobre as habilidades do futuro, mercado de trabalho e tal, eu fiz essa relação claríssima com as competências da BNCC, que mostrava lá, as habilidades do futuro que vão ser mais exigidas dos profissionais são liderança,
iniciativa, capacidade de pensamento crítico e analítico, que mais que tinha lá? Aprender a aprender. Aprender a aprender, resiliência, você veja, então a capacidade de lidar com a frustração, de errar e começar de novo ali. Então, tudo isso a gente aprende na escola às vezes, né? Então, assim, a liderança, pô, agora você vai liderar esse projeto, né? Ou a Juliana vai liderar o projeto que está ali, ou o Júnior vai liderar o projeto do Jornal na Escola. Dar essa oportunidade para os estudantes, para que eles desenvolvam essas capacidades, é extremamente importante, né, na escola. E tem tudo a ver, se você pegar, se a gente joga no Google lá, habilidades do futuro profissional, e coloca as competências da BNCC, são praticamente as mesmas. Exatamente, a escola ela tem essa função realmente de preparar o aluno para quando ele sair desse ambiente controlado, que é o ambiente escolar, encare a realidade, o mundo ali fora, ele esteja preparado porque ele vai encontrar que é muito diferente do que a gente encontrou quando saiu da escola e do que a gente vem encontrando nos últimos anos. E tudo tem mudado muito rápido, né? Assustadoramente rápido, na verdade, porque se a gente para pensar, eu mesma que sou pedagoga, quando eu imaginei que ia estar aqui gravando vídeos, né, para trabalhar com a formação dos professores no YouTube, que é o caso desse vídeo de hoje. Então, nós precisamos realmente, acredito que o aprender a aprender é uma das competências mais importantes para a gente trabalhar. E isso tem tudo a ver com empreendedorismo. Quando a gente fala em gestão de projetos, abrir uma empresa, planejar a abertura de uma empresa, de como é... Você está trabalhando ali da mesma forma que com a gestão de projetos numa grande empresa ou na escola, né? Eu vou te contar uma coisa agora do fundo do baú. Bom, na minha infância passou o cometa Halley, lá em 80 e pouquinho, né? Não vou falar quando, mas na década de 80. Passou o cometa Halley. E um dos trabalhos que eu mais amei fazer na escola foi uma professora falou, agora vocês são uma empresa e vocês vão elaborar o produto de vocês e vão vender esse produto aqui na escola, não sei o que, de mentira, óbvio, né, as coisinhas de tudo, criancinha ali e tal. Mas eu lembro até hoje, assim, da embalagem do produto que eu fiz, que era o perfume do cometa Halley. E foi super legal, e foi muito legal criar. E a criatividade tem muito a ver com o empreendedorismo também, porque a gente está numa sociedade tão complexa que a gente não sabe quais vão ser os problemas de amanhã e o que a gente vai ter que criar para solucionar esses problemas. Então, a resolução de problemas é outra coisa que a gente trabalha também, e a criatividade para lidar com essas novas coisas que vão surgindo aí nesse mundo que a gente cada dia está de um jeito, né? A gente encontra novos problemas e precisa criar novas soluções para problemas antigos também, né? Porque, então... Imagina, se nós já estamos vivendo essa realidade, imagina o nosso aluno que vai sair da escola daqui 10 anos, né? Ele está entrando no ensino fundamental agora. Então, essa ideia de trabalhar com as habilidades empreendedoras na escola é fundamental, porque a gente consegue preparar o aluno e desenvolver nele essas competências que a base também já traz. Só isso já é uma super motivação para levar o empreendedorismo para a escola. Mas eu queria, Gabi, que você desse agora algumas dicas práticas para os professores também de como desenvolver o empreendedorismo na escola, essas habilidades empreendedoras que a gente está falando tanto. Então até trouxe uma colinha aqui para não esquecer de dar nenhuma dica, porque assim, vou falando em empolgo, daí esqueço de falar todas, né? Mas a primeira é assim, eu acho que a gente tem que inserir isso no nosso planejamento, porque quando a gente fala, eu vou trabalhar tal coisa, mas isso não está no nosso planejamento, a gente acaba passando por cima e surgem outras prioridades e a gente acaba não fazendo. Então, a primeira coisa prática mesmo, se você quer trabalhar, insira isso no seu planejamento. A gente fala isso nos nossos projetos também, do Televisando, do Ler e Pensar, insira no seu planejamento, para que isso se torne de fato concreto, né, na sua rotina, no seu dia a dia. A segunda coisa, Patrícia, que eu diria para os professores é esteja despido de qualquer preconceito com o termo ou tema empreendedorismo, né? Porque a gente tem um certo receio de inserir termos que são empresariais na escola, mas o fato é que assim, a gente anda de mãos dadas à escola e o mercado de trabalho, a gente quer, claro, garantir uma formação integral, e a formação integral diz também respeito ao futuro profissional, né? Será que o aluno que eu estou formando hoje vai ser aquele cara criativo, que toma iniciativa, que inicia um projeto na empresa, que conclui, que inova, que resolve problemas novos também, ou antigos? Uma forma prática, Gabi, da gente entender essa relação é pensar quantos alunos que não tinham um sucesso acadêmico saem da escola e
quando desenvolveram essas habilidades mais empreendedoras, se dão super bem no mundo do trabalho, enquanto algumas vezes aquele aluno que era nota 10 em tudo, porque ele cabia nas caixinhas, né, da educação da nossa época, saía de lá e não tinha nenhuma caixinha para ele entrar e ficava perdido. Né? Então, essa união entre a vida lá fora e a vida na escola faz todo sentido. E você sabe que você me lembrou de uma história. Hoje de manhã eu estava na academia, malhando, e meu personal, e a gente estava falando do Instagram do meu personal. E aí ele falou assim, nossa, Gabi, quando eu comecei a empreender, que eu saí da faculdade de educação física, nossa, eu sofri demais até aprender que eu sou um cara tímido. E ele é super inteligente, ele tem 5 especializações, ele tem um preparo enorme para lidar com reabilitação e tudo mais. E aí ele estava falando, mas eu tenho super preparo técnico e eu não conseguia me vender no Instagram, me vender na hora de conseguir clientes como personal e tal. Então, o importante, ele falou assim, nossa, eu fico até hoje me questionando se a faculdade tivesse me ensinado isso, quanto tempo eu não teria economizado. Olha aí o empreendedorismo, né? Não é só vender coisas, é se vender, é vender ideias, é vender conceitos. Então, tudo isso também a gente está vendendo, inclusive, a gente está se vendendo o conceito de empreendedorismo, né? E a terceira dica é um pouco disso também, assim, dissemine o conceito, fale sobre isso, para quebrar preconceitos que possam existir a respeito desse tema na escola, sabe? Disseminar o conceito também da educação empreendedora, tem projetos sobre isso, ter projetos sobre isso também é uma coisa. E gente, a gente sempre fala, eu sempre falo isso todas as vezes, quem me assiste já sabe, eu uso esse exemplo 1 zilhão de vezes que eu não canso. A gente põe lá no PPP que quer formar cidadão crítico participativo, que entenda a realidade, que atue na realidade de forma consistente, mas tá, o que a gente faz de fato para que não seja só um discurso bonito de PPP? Né? Então, uma das formas é trabalhar a educação empreendedora, inclusive, né? E fazer essa relação que tem o empreendedorismo com a BNCC, com o currículo, com o projeto político-pedagógico, acho que isso vai dando sentido, né, para a atuação do professor. E com a comunidade, né, Gabi? Quando você estava falando, eu lembrei, a gente tem no televisão, no espaço Conexão Família e Escola. Se você não conhece ainda, vale a pena conhecer, a gente vai deixar o link aqui na descrição. Empreendedorismo é um dos temas que nós trabalhamos lá no Conexão. Sim. E aí, esse é um tema que cerca as famílias, tanto o empreendedorismo quanto a economia, a educação financeira, que são temas que a gente pode trabalhar ali ao criar uma empresa de faz de conta na sala de aula, por exemplo, ao arrecadar dinheiro para um projeto escolar, né, para uma viagem, para um piquenique. Então, essas ações concretas, onde nós temos a oportunidade de colocar os alunos para vender algo, arrecadar uma quantia de dinheiro e conquistar um objetivo, né? A gente trabalha muito isso na educação financeira, por exemplo, também é um objeto de estudo interessante das famílias. Então, por que não trazer a família para essa discussão? A gente disponibilizou, inclusive, um infográfico que mostra como incluir a criança no orçamento familiar, no planejamento do orçamento familiar. Então, olha que bacana, é uma forma dela começar a entender, né, que tem dinheiro que entra, que o dinheiro sai, que às vezes o pai ganha, porque as crianças, né, quando você pergunta, nossa, quanto custa uma casa? 10 mil reais, né? Então, elas não têm essa noção ainda. E trabalhar tudo isso, claro, tá ali dentro de educação financeira, que traz os conceitos do empreendedorismo também, mas é uma forma de envolver as famílias. E aí, quando a gente envolve as famílias, a comunidade escolar, a gente consegue aquilo que a gente quer tanto, que é trazer a família para dentro da escola, para caminhar de mãos dadas com a gente, em busca da formação integral desse aluno. Exatamente. Então, essa é mais uma oportunidade. Né? Então, não deixa de conhecer, gente. Quem não conhece ainda o Espaço Conexão, a gente vai deixar o link aqui embaixo para vocês poderem conhecer. Uma outra dica também, gente, é assim, colocar em prática o conceito de metodologias ativas, né, Paty? Porque quando a gente fala assim, aprendizagem ativa, quando a gente quer que ele tenha iniciativa de aprendizagem, poxa, a gente vem de um modelo, eu venho pelo menos, né, de alfabetização na cartilha Caminho Suave, aposto que quem tá assistindo vai se identificar, alguns vão se identificar, já revela a idade, quem foi alfabetizado pelo Caminho Suave,
Mas a gente foi educado num modelo que a gente era muito passivo diante da aprendizagem, né? Então, trabalhar a metodologia, colocar em prática os conceitos da metodologia ativa, de colocar o aluno mais no processo do centro da aprendizagem, de ele também ir atrás de informações, de debater e tudo mais, isso também promove, né, facilita o desenvolvimento dessas soft skills que a gente falou. E não só as metodologias ativas, né? Implementar projetos que ajudem nisso, e aí vamos aqui vender o nosso, né, Patrícia? O Ler e Pensar, por exemplo, televisando, quando a gente dá dicas ali de faça um jornal da escola, faça um telejornal com seus alunos, deixa que eles sejam protagonistas por algum momento de iniciativas que eles criem. E quando eu dava uma oficina de jornal na escola, que já andei por esse Paranazão todo aí dando oficina de como fazer jornal, eu lembro que depois as professoras vinham relatar para mim: eu estou fazendo jornal da escola, já decidi como é que vai ser o nome, blá, blá, blá. E a professora já estava com o escopo do jornal prontinho para os alunos só preencherem o jornal. Colocarem no template, né? O trabalho deles era esse. Eu falava assim, super legal, né? Como é que você vai jogar fora um trabalho desse da professora? Poxa, super bacana, mas em nenhum momento ela tinha perguntado para os alunos como é que ia chamar o jornal. Ela já criava o nome do jornal, ela já decidia o template, ela já decidia quais eram as colunas, né? E isso tudo poderia ser uma decisão dos estudantes, né? Como é que vai chamar o nosso jornal? O que colunas a gente vai ter? Quem é que vai ter um líder ali, um editor-chefe, digamos, né? Que vai delegar as atividades? Você vai atrás dessa reportagem, você vai cuidar dessa editoria. Isso é super legal, né? E ele se sente realmente desenvolvendo habilidades. Eu sempre fui uma criança bem tímida, eu tinha pavor, assim, de apresentar coisas na escola. Quando falava que ia ter que apresentar, assim, eu ia tremendo, eu passava mal, dava dor de barriga. Minha mãe, nossa, era um caos, assim, sabe? Mas hoje estou aqui falando, né? E tive que perder. E não só aqui, né? Na frente de públicos, de centenas de pessoas. E se não tivesse passado por essas situações na escola, né, com esse desconforto ainda na escola, dificilmente na vida adulta teria conseguido encarar. Exato. Então, não adianta, nós estamos na escola ali, como eu disse, num ambiente controlado, mas que serve para que nos prepare para essa vida aberta depois, onde a gente não tem tanto controle assim. Então, eu acredito muito nessa educação empreendedora. Eu acredito que ela está aliada a tudo que a gente prega aqui no Televisando também, né? Porque quando nós estimulamos os alunos a lerem criticamente as mídias, a criarem por meio das mídias, como é o caso do concurso cultural que vem agora, a se expressarem, a falar o que eles pensam, nós estamos ensinando a vender ideias, a conquistar o público, a divulgar uma ação. Então, tudo isso também está relacionado à educação empreendedora. Bom, Gabi, obrigada por participar desse episódio do Explica Aí. Uma delícia conversar com você sobre esse tema. E a gente ficaria aqui falando a tarde inteira. Com certeza. E obrigada a você que nos acompanhou durante todo esse episódio. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus colegas. É até uma forcinha aí se você está querendo implementar a educação empreendedora na escola e não estava tendo tanto apoio. Então compartilha esse vídeo lá no grupo da escola com todo mundo. Curte o canal, se inscreve, procura a gente nas redes sociais também. Afinal, nós sempre estamos trazendo conteúdos relevantes como esse. Até logo! Até!